Seja bem-vindo ao Naptec. Eu sou o Píndaro, consultor e instrutor de automação. E hoje, no terceiro episódio da nossa série Automação Industrial, nós vamos conversar sobre as ferramentas de programação da Siemens, o TIA Portal e o StepSet. Você vai ver a diferença entre essas plataformas, vai conhecer suas funcionalidades e vai aprender como usar as duas em suas tarefas de manutenção ou em seus novos projetos. Se você quer conhecer as ferramentas líderes de mercado, esse vídeo é para você. Vamos lá? Então vamos lá. Hoje nós vamos conhecer as duas ferramentas da Siemens, o StepSet e o TIA Portal. Antes de falar das ferramentas, é importante entender o contexto histórico. Na década de 90, quando o CLP S7300 e o CLP S7400 foram lançados, foi lançada uma nova ferramenta de programação. A ferramenta se chamava StepSet. Essa ferramenta era utilizada para programar os CLPs da linha S7. Essa ferramenta veio evoluindo ao longo do tempo e hoje nós temos a versão StepSet 5.7. Essa ferramenta nós costumamos chamar de StepSet clássico e é uma das ferramentas que nós vamos trabalhar daqui a pouco. A segunda ferramenta é o TIA Portal. O TIA Portal nada mais é que a evolução do StepSet. Tanto que se nós procurarmos aqui no site da Siemens, nós vamos ver que o TIA Portal V19 nada mais é que o StepSet versão 19. O StepSet, então, é uma ferramenta que evoluiu e se transformou, na verdade, ela foi integrada ao TIA Portal. Então, o que nós vamos fazer agora vai ser comparar e entender a diferença entre essas duas ferramentas. E vamos começar pela mais antiga. Vamos começar pelo StepSet clássico. O Simatic Manager é a plataforma base para todos os projetos do StepSet. E vou criar um projeto novo. Eu vou dar um nome aqui de Projeto Aula 1. Create. Antes de mais nada, eu quero mostrar um detalhe. Para isso, eu vou abrir o Explorer e selecionar a pasta de projetos do StepSet. Observem a pasta de projetos do StepSet. Todos os nomes que nós temos aqui na coluna da esquerda, os nomes dos projetos, eles têm poucos caracteres. Apesar de eu ter aqui o nome Projeto Aula 1, o nome do arquivo no disco, observem aqui, ó, S7 Project, Projeto Underline. Aqui nós temos os arquivos relacionados a este projeto. Por que este padrão de nome diferente? Isso é uma herança do DOS. Na época do DOS, os primeiros Windows, nós utilizávamos apenas 8 caracteres para o nome do arquivo, ponto 3 na extensão. Então, todos os nomes que nós localizamos aqui, ó, eles têm basicamente 8 caracteres, ponto 3 na extensão. Por isso, a pasta, o nome dos arquivos, ele deve ser simplificado, e o StepSet faz isso, para o padrão antigo da época do DOS. Então, todos os projetos acabam tendo poucos caracteres no nome. Quando eu inseri o projeto aqui, eu abri a possibilidade de inserir uma estação, um hardware de trabalho. E eu vou inserir aqui uma estação Simatic S7300. Introduzi a estação S7300 e agora eu posso configurar o meu hardware. Configurando o hardware, eu clico aqui na opção Hardware. Nós temos a janela de hardware sendo exibida e, diferente do TIA Portal, nós temos que fazer todas as etapas do projeto. No TIA Portal, quando nós inserirmos um CLP, automaticamente o rack é colocado. Aqui não. Aqui eu tenho que colocar o rack, depois colocar a CPU e os módulos. Então vou selecionar aqui Simatic S7300, rack, inserir um rack. Vou selecionar uma CPU, vou selecionar aqui a CPU 315-2PNDP e vou inserir. Observem que a hora que eu clico, nós temos aqui marcado em verde a linha onde eu posso inserir a CPU. Inserir a CPU, ele pergunta as propriedades de conexão de subrede Profinet. Não vou configurar nada diferente do padrão. E aqui nós vemos o rack com
a CPU inserida. Vamos lembrar que o rack de uma CPU S7300 tem 11 posições. Primeira posição fonte, segunda posição CPU, a terceira é utilizada para os módulos IM, que são módulos para expansão de barramento. Nós podemos colocar 4 racks interconectados aqui. E aqui nós temos 8 cartões possíveis de entradas e saídas. A mesma configuração nós vemos aqui na parte de baixo. Os 11 slots e inclusive algumas informações adicionais. Vou colocar agora aqui um cartão de 16 entradas, módulos de sinais, DI, vou selecionar qualquer módulo e vou colocar aqui, e vou colocar também um cartão de 16 saídas. Quando nós colocamos esses cartões, observe o seguinte, na parte de baixo aqui nós vemos os endereços. Se eu quiser, e é uma coisa normalmente muito coerente, eu quero manter os endereços começando a partir do 0. Então, endereço de entrada do primeiro módulo está em 0. E 0 e 1. Mas o endereço do segundo módulo, que é o módulo de saída, foi para 5. Vou dar 2 cliques, endereço, não quero o padrão do sistema e eu quero que o endereço de saída também comece no endereço 0. Pronto. Agora observem o seguinte, lá no Simatic Manager eu ainda não tenho o hardware. Para o hardware aparecer no Simatic Manager eu preciso gravar. Isso porque o StepSet clássico não é um programa, é um pacote com diversas ferramentas independentes. Então essas ferramentas se relacionam através dos arquivos no disco. Se eu não gravar, o meu hardware não vai aparecer aqui. Quando eu gravar a configuração de hardware, observem que apareceu um mais aqui e agora sim a minha CPU apareceu no meu projeto. Vou clicar aqui em blocos. Aqui eu tenho o meu bloco 1, o primeiro bloco de programa, o bloco main, o bloco principal. Vou dar 2 cliques. Ele abriu uma tela inicial perguntando o nome simbólico. Vou chamar de principal. E aqui a linguagem de programação. Vou selecionar inicialmente o ladder. OK. Assim que eu pressionar OK, é exibida aqui a minha tela de programação. Aqui eu vou trabalhar com a programação em ladder. Observem a cor dessas janelas, o botão fechar. Isso aqui, essas cores, isso é uma herança da época do Windows XP, o Windows 7. Então, esse programa é um programa antigo que nós estamos utilizando numa plataforma mais nova. Eu estou trabalhando aqui com o Windows 11. O detalhe é o seguinte, as últimas versões de atualização do StepSet são basicamente compatibilidade com sistemas operacionais mais novos. Então, se eu quiser, eu posso, por exemplo, clicar aqui e arrastar essa janela com os comandos, contatos para o lado direito, que depois nós vamos ver é o padrão do Tia Portal. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Então, eu já arrastei para o lado direito. Aqui também, voltando ao Simatic Manager, nós temos a opção de editar símbolos. Então, nós temos uma tela aqui onde nós podemos criar tags, liga, desliga e assim por diante. Então, eu vou criar aqui o comando liga e o liga é o meu i0.0. E vou colocar aqui o motor, que vai ser o meu Q0.0. Pronto. Agora observe um detalhe. Agora observe um detalhe. Vou voltar à minha tela de programação, inserir aqui um contato normalmente aberto e vou começar a digitar liga. Observem que não apareceu nada aqui. Mesmo se eu digitar i0.0, nós não temos aqui o texto liga, o símbolo, o tag simbólico. Nós temos somente o endereço. Por quê? Porque, na verdade, eu editei e não gravei. É necessário gravar em todos os softwares as alterações, senão os outros softwares, as ferramentas que estão trabalhando em paralelo, não vão conseguir acessar essas informações. Então, agora eu vou gravar e observem que assim que eu gravar, nós vamos ver o nome liga ali. Outro ponto, vou introduzir agora o saída. Agora, quando eu colocar a minha saída e digitar o M de motor, olha só, agora eu tenho a opção de selecionar o tag. 2 cliques e meu programa está preparado. Vou introduzir também aqui uma configuração de rede.
Só vou abrir aqui a opção de configurar rede e uma nova ferramenta foi aberta. O grande ponto aqui é o seguinte, nós temos uma ferramenta independente para cada tarefa e existem diversas outras no Step 7. O Step 7, então, não é uma ferramenta única, é um conjunto, é um pacote de ferramentas que permite programação de CLP, configuração de hardware, configuração de tags, configuração de rede e muitas outras coisas. O que a Siemens fez quando lançou o TIA Portal? Ela juntou todas essas ferramentas em um ambiente único, para evitar justamente esses problemas de necessidade de salvar toda hora, que é uma coisa que é muito fácil a gente esquecer. Então, a Siemens lançou um pacote, chamou de TIA Portal, que inclui todas essas ferramentas. Então agora nós vamos voltar aqui para o computador e vamos abrir o TIA Portal. Eu estou com o TIA Portal versão 19. O TIA Portal versão 19 é uma ferramenta pesada, da mesma forma que as outras versões mais antigas do TIA. Por quê? Justamente porque ele traz todo esse conjunto de ferramentas que nós temos da época do Step 7, mas integrados em um único programa. Então, agora aqui, voltando ao ambiente do TIA Portal, nós temos aqui a entrada, a tela de portal. Clicando aqui embaixo, nós vamos para a visão do projeto. Esse ambiente de portal eu praticamente não uso porque eu considero que tudo que você faz no ambiente de portal, você faz na tela de projeto de uma forma mais rápida e mais objetiva. Então, por isso, vamos direto à tela de projeto. Clicando aqui, então, em Project View, nós vamos abrir o ambiente de projeto. A tela do TIA Portal pode ser customizada. Eu posso arrastar, aumentar as áreas, diminuir, posso clicar aqui e selecionar para que a área seja ocultada ou mostrada automaticamente. Eu, em particular, não gosto dessas opções. Eu gosto do ambiente padrão. Uma janela do lado direito, uma do lado esquerdo, uma embaixo e a área central de edição. Clicando em Window, Default Window Layout, nós retornamos o TIA para a tela padrão, para a configuração padrão de áreas e janelas. Vou criar aqui um projeto novo e vou chamar de Projeto Aula 1. Esse projeto vai ser gravado na minha pasta Meus Documentos e inicialmente não tem nenhum CLP. O que eu vou fazer aqui vai ser introduzir um CLP e fazer algumas análises e um paralelo ao que nós fizemos anteriormente. Introduzindo um CLP, vou selecionar aqui, observe o seguinte, vou selecionar a mesma CPU. CPU é 7300, lá embaixo nós temos a CPU 315.2 PNDP, que foi a mesma que eu usei no projeto anterior. Clicando aqui, selecionando OK, nós vamos ver esta CPU na área central do TIA Portal. Esta área central, onde está sendo exibida agora a CPU, é nossa área de edição. Do lado direito, sempre que nós tivermos alguma coisa na área central, do lado direito nós temos as propriedades que podem ser usadas para edição dessa área. Por exemplo, como eu tenho agora uma CPU, nós temos aqui a possibilidade de colocar cartões de entrada e saída. Observem que a CPU já veio com um rack diferente do Step 7 que eu tive que antes de colocar a CPU inserir um rack, e o visual é muito melhor. Claro, nós estamos falando de uma plataforma muito mais moderna, ambiente gráfico muito mais poderoso. E agora eu vou colocar um cartão de saídas digitais. Então, eu tinha colocado um cartão de 16 entradas, agora um cartão de 16 saídas. Da mesma forma que no Step 7, eu posso configurar. Quando eu clico em qualquer elemento, na parte de baixo inferior da tela, eu tenho as configurações. Observem aqui, endereço 4, do mesmo jeito que no Step 7 eu alterei para o endereço 0. Então, sempre que eu clico num dispositivo, no TIA Portal, eu tenho aqui na parte de baixo as configurações. No Step 7, fazendo um paralelo, aqui eu tenho o meu hardware, minha CPU. Se eu der 2 cliques, eu tenho uma janela com as mesmas configurações, organizadas em abas de uma forma diferente, mas todas as configurações que eu tenho para o TIA Portal, que aparecem aqui embaixo, nós temos no Step 7 numa janela pop-up. Então, o Step 7 e o TIA Portal oferecem as mesmas coisas com um visual diferente. Na área de programação, clicando aqui em Program Blocks,
nós temos agora na área central o ambiente de programação. E do mesmo jeito que no Step 7, do lado direito, agora nós temos os recursos utilizados para programar. Na área inferior aqui, do lado esquerdo, nós temos PLC Tags. Eu vou clicar aqui e criar o tag liga. Observe que a hora que eu clico e seleciono o nome liga, ele automaticamente sugere o primeiro endereço, i00, e o tipo de dado booleano. E agora eu já vou colocar aqui o motor, do mesmo jeito que eu fiz no projeto anterior. O motor, quando eu coloco, ele sugere o endereço i01. Na sequência, eu vou alterar para Q0.0. Voltando para a minha tela de edição, posso voltar por aqui, ou as últimas janelas que eu abri, elas ficam com acesso rápido aqui na barra inferior. Clicando aqui, vou colocar os dois contatos, normalmente aberto e normalmente fechado. Aqui eu tenho uma barra de acesso rápido e aqui eu tenho todos os tags. Posso colocar a partir daqui ou, se eu preferir, a partir daqui. Então, agora eu vou selecionar aqui, por exemplo, o tag liga e aqui o tag motor, da mesma forma que no Step 7. Então, na verdade, o TIA Portal e o Step 7 são ferramentas similares, elas são muito parecidas. Por quê? Porque o TIA Portal ele é uma evolução do Step 7. E isso é óbvio, a Siemens não vai lançar uma ferramenta diferente, totalmente nova, e deixar na mão todos os usuários do Step 7 que já eram habituados com aquela plataforma. O TIA Portal é uma plataforma muito mais moderna. Ele tem ambiente de configuração de CLPs, configuração de redes, configuração de HM, configuração de sistema de supervisão, configuração de inversores e muito mais. A vantagem é que todos esses elementos você configura e trabalha num ambiente único. A integração é muito maior e a programação é muito mais rápida. Agora, olhando aqui em adicionar novo dispositivo, nós vamos ver que o TIA Portal trabalha com todas as CPUs da Siemens, 1200, 1500, 300, 400 e aqui tem algumas outras CPUs. As CPUs ZT, que são CPUs 300 e 1500 compactas, e Drive Controller. Enquanto o Step 7, quando nós selecionamos a opção de inserir uma estação, nós vamos ver que nós temos uma limitação. Então, vou criar um projeto novo. Vou chamar de Projeto 2. E esse Projeto 2, quando eu selecionar a opção de inserir estação, nós temos as estações S7300, S7400 e algumas outras logo abaixo. S5, que é a linha antiga de CLPs. Simatic H. H é o quê? São as CPUs de alta disponibilidade. E Simatic PC, que nós também podemos trabalhar aqui em PC Systems no TIA Portal. O grande ponto é o Simatic Step 7, ele é preparado para programar as CPUs S7 300 e 400. O TIA Portal programa todas as CPUs modernas da Siemens. A pergunta então é, qual dessas plataformas eu preciso conhecer? E a resposta é, infelizmente você precisa conhecer as duas. Por quê? Se você encontrar um projeto mais antigo, um hardware desenvolvido S7 300 com S7 400 que foi programado com o Step 7 clássico, você precisa usar o Step 7 clássico para fazer uma modificação. É possível migrar para o TIA Portal? Sim, mas essa migração sempre tem alguns ajustes, algumas etapas que normalmente causam um pequeno transtorno. Então a maior parte das indústrias não faz essa migração e mantém o Step 7 clássico. Por isso, quando você trabalhar com uma máquina mais antiga, você vai ter que provavelmente usar o Step 7 clássico. Agora, projetos mais novos você sempre vai criar no TIA Portal. Ninguém cria mais projeto no Step 7, mesmo porque a CPU S7300 e a CPU S7400 estão sendo substituídas pelo 1500 e o 1500 só é programado no TIA Portal. Então, projetos novos você vai criar sempre no TIA Portal. Em qual versão? De preferência na última. A última versão vai atender o hardware, vai ter um suporte a CPUs mais modernas e outra, muito mais provável que você tenha recursos mais modernos de programação. Agora, quando nós falamos em manutenção, aí você precisa ter todas
as versões de TIA instalado. Por quê? Porque você só vai conseguir trazer o programa do CLP para o seu TIA Portal, fazer um upload do programa, se a versão que estiver rodando no teu computador for exatamente a mesma que foi utilizada para desenvolver a aplicação no CLP, que está rodando no CLP. Então, você precisa, como integrador, ter todas as versões instaladas. É um erro muito grande você ir atender um cliente pela primeira vez sem a versão correta do TIA instalado. Então, como integrador, você precisa de todas as versões instaladas do TIA Portal e o StepSet clássico. E assim nós concluímos mais um episódio da nossa série Automação Industrial. Hoje você conheceu o TIA Portal e o StepSet. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil e que você se sinta mais confiante para saber qual dessas ferramentas você precisa nos seus projetos de automação. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. No próximo episódio, nós vamos falar sobre IHMs e sistemas de supervisão. Você vai ver como integrar esses dispositivos com o CLP, possibilitando ainda mais controle e monitoramento nos seus processos industriais. Não perca! Até lá!